No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, pessoal, estamos aqui no mais um podcast e olha com quem eu estou agora do meu lado. Nada mais que Mário Rezende. Mário, para quem não o conhece, mas eu duvido que alguém deixe de conhecer o Mário. Mário está na rede social, tem trabalhado muito a questão do consultório farmacêutico, do farmacêutico saber prescrever, utilizar essa ferramenta. Exato. Mário veio falar de algumas ferramentas dentro do consultório para trazer esse paciente e fazer com que ele se mantivesse ali na consulta. Conta pra gente um pouquinho, Mário. Gente, a gente trabalhou um pouco mais sobre algumas técnicas que o farmacêutico pode fazer para que ele possa atrair esse paciente, né? A gente está falando de um novo momento da farmácia clínica, onde o farmacêutico vende o seu serviço. Então, basicamente, essa ideia do farmacêutico se desinibir a vender o seu serviço, os seus produtos. A gente está falando sobre algumas técnicas que são técnicas de vendas. Sim. Ou seja, a gente traz conhecimento de outras áreas para ajudar o farmacêutico a vender o seu serviço. Hoje a gente tem muitos farmacêuticos tendo bons resultados, ótimos resultados, na verdade, faturando bem, né, com os consultórios farmacêuticos, e a ideia é trazer algumas dessas técnicas. A gente chama, Dani, de gatilhos mentais. É isso aí. Conta pra mim um pouco. Eu gostei da imagem pessoal. Você falou manter muito a imagem pessoal, o quanto isso é importante. Exatamente. A gente, na verdade, os gatilhos mentais, eles são pontos que nós temos no nosso cérebro, tá? Que vão facilitar com que a gente tome decisão. A gente toma muita decisão durante toda a nossa vida. Na verdade, o nosso cérebro ele trabalha mais para ter foco do que para visualizar tudo que tem ao seu redor. Então, para o nosso cérebro, ele gasta muita energia para, por exemplo, você que está assistindo, está observando só o computador e a tela. Se você parar agora, você vai ver que no seu lado tem uma parede azul, tem uma planta, tem alguma coisa. Tudo isso, seu cérebro gasta energia para eliminar e deixar só aquilo que você está no foco. Então, para isso, a gente tem o que nós chamamos de gatilhos mentais. São o quê? São algumas situações que a gente observa e aí já vai interpretar e dar já uma escolha. Tem um estudo que mostra que a gente faz 226 escolhas por dia só em relação à alimentação. Só alimentação? Só em relação à alimentação. Nossa. Por dia, 226 vezes. Então a gente gasta muita energia para isso. Imagina escolher roupa, escolher caminho, bijuterias, enfim, muita coisa. E aí alguns desses gatilhos são aproveitados pela indústria há muito tempo. A autoridade é um gatilho. Escassez é um gatilho, tá? Quando a gente fala sobre comunidade é outro gatilho. Aí como é que seria esse gatilho da autoridade? O gatilho da autoridade é, por exemplo, aquela propaganda que ele traz um dentista e coloca 11 em cada 10 dentistas gostam. Ali é pegando a autoridade que o dentista tem e trazendo para que você sinta mais confiança na hora de comprar. Então, o que é que eu trago? Sempre fico falando para os meus alunos. Nós precisamos usar todos esses gatilhos para trazer mais pacientes para a gente. Por exemplo, quando você se veste bem, você cuida da sua imagem pessoal, você fala bem, você mostra para o seu paciente que você é uma pessoa confiável. Você mostra para o seu paciente que você se cuida e você pode cuidar dele. Outro gatilho que a gente usa demais é o gatilho da comunidade. Já aconteceu da comunidade. Deixa eu te dizer. Imagina que tu vai para uma cidade diferente. Sim. E aí tu não conhece os restaurantes. Tu sai no carro e vai para uma rua onde tem vários restaurantes. Tu vê 2 restaurantes. Um tá com fila para entrar. O outro tá sem fila. Qual que tu vai querer ir? Com fila, ali que tem comida boa. Exatamente. Mas quem é que te garante isso? Ninguém. Isso é um gatilho mental. É o nosso cérebro tomando decisões por alguma interpretação que a gente já teve no passado. Por exemplo, o que é caro é bom. Nem sempre. Mas já está enraizado na nossa cabeça que se eu tenho um produto que é um pouco mais caro, ele pode ser melhor.
Então, esses gatilhos a gente usa também para trazer mais pacientes. Nossos pacientes, eles precisam entender a nossa importância. Então, quando você usa, por exemplo, o gatilho da autoridade, que você coloca um jaleco bem alinhado, ou coloca uma roupa legal, aparece para o seu paciente, você está passando autoridade. Quando você vem para um congresso, quando você mostra que está estudando, os cursos que você faz, enfim, tudo isso eleva a sua autoridade. Outra coisa que o farmacêutico pode fazer para elevar a sua autoridade, e que muitas pessoas fazem, é produzir conteúdo. Importantíssimo na rede social. Demais. Porque, assim, tomar cuidado com o que você publica. É extremamente importante que você se coloque como uma autoridade na rede social, mas que você assuma as consequências, né? Exatamente. Porque a gente tem inúmeras situações das pessoas chegando a falar mal e colocando coisas da profissão e gerando até processo ético. Então tem que tomar cuidado também. Com certeza. Você tem que saber que as redes sociais, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Pro mal. E eu digo para o bem ou para o mal de você mesmo. Eu, por exemplo, uso muito bem as minhas redes sociais, tenho consciência disso. Porque o que acontece? Ali eu estou sempre elevando a minha autoridade. Gente, quando você eleva a autoridade como farmacêutico, você pode, por exemplo, cobrar mais caro pela sua consulta. Como é que você sabe quanto que você pode cobrar pela sua consulta farmacêutica? É a autoridade e o mercado. É isso aí. E outra coisa, a autoridade, Dani, é algo percebido. Não tem como eu pedir para você me achar uma autoridade. Essa sensação, ela vem de você comigo. E aí isso a gente usa muito esses gatilhos. Eu gosto demais. Sobre a produção de conteúdo, por exemplo, quando você produz conteúdo, mostra para o seu paciente como você pode ajudar ele. Isso faz com que ele olhe para você e saiba que você pode resolver o problema de saúde dele. E aí é onde entra as solicitações de consultas, por exemplo. E aí você fala uma coisa muito interessante. Fala assim que é importante a gente nunca chegar a pessoa ligar e falar assim, tem consulta? Nossa, tem agora! Vem que a gente já... Não, tem que se fazer. Exatamente. Olha, não, para hoje eu não tenho, mas amanhã, semana que vem, nem que você ligue, manda uma secretária que não é a secretária, conta essa história que é engraçada. O que acontece, gente? Existe um gatilho muito usado, que é o da escassez. Toda vez que você vai, por exemplo, comprar um pacote de viagem, aí você rola ali, né? Aí tem assim, oferta por 40 minutos. 39 minutos, Desesperador. 10 minutos. O que é aquilo dali? É para gerar em você um senso de escassez. Eu preciso aproveitar aquela oportunidade. As pessoas utilizam isso. Em detalhe, não é só nós farmacêuticos. Não. Médicos, nutricionistas, enfermeiros que trabalham com essa parte da clínica. O que a gente faz? Se você estiver disponível demais para o seu paciente, pode ser... Exatamente. Pode ser que isso tire um pouco da sua autoridade. Então, qual é a ideia da escassez? Eu, por exemplo, só trabalho de terça a quinta no meu consultório e só na parte da tarde. E só atendo 5 pacientes por dia. Por quê? Quando a pessoa procura, geralmente a semana já está cheia. Ou se ela procurar no mesmo dia, mesmo que tenha vaga, não, nós não temos vaga ali. A gente tem vaga no outro dia ou no outro, enfim. Por quê? Porque isso vai gerar no paciente, ele vai dizer assim, poxa, esse cara é requisitado. Esse cara realmente tem muita gente atrás dele, então ele deve ser bom. E aí, minha dica para você é, seja realmente bom, né? Não adianta hoje só ser bom. Hoje você precisa mostrar que é bom, né? Existem até alguns estudos que o pessoal faz, que ele diz assim, uma pergunta que o pessoal faz, você quer ser o melhor ou mais conhecido? Aí fizeram um estudo onde eles trouxeram 2 sanduíches. Um, que é o Mac, e outro que era um sanduíche... que eles chamam artesanal. Botaram um grupo e as pessoas comiam. Na hora que perguntavam qual é esse sanduíche, aí todo mundo sabia que era o Mac. Depois pegaram outro grupo e perguntaram qual era o mais gostoso. Todo mundo apontou para o artesanal. Mas espera aí, o Mac é o que vende mais. Ele não vende mais porque ele é o melhor. Ele vende mais porque ele é conhecido. Não estamos dizendo aqui que você não precisa ser bom, pelo contrário. Até porque isso não se sustentaria. Mas é uma prova de que não adianta só você estar ali com aquele conhecimento para você. Você precisa demonstrar isso. Exatamente. E eu acho que o grande recado é esse. E aí, para a gente fechar, então, assim, o que o Mário traz? Você quer montar o consultório farmacêutico? Você pode montar na farmácia, pode montar autônomo. Para isso, você tem que ter conhecimento técnico. Perfeito. Até para você se empoderar e se tornar uma autoridade. Mas não adianta, eu conto isso, sabe como? Você é uma galinha ou você é uma pata ou uma galinha de Angola? Já ouviu isso? Não. O ditado entre a galinha e a pata. A pata, a hora que ela coloca um ovo enorme,
e não canta nada. A galinha de Angola coloca um ovo desse tamanho e cacareja, que é o diabo, não é? É isso. E canta assim. Eu preciso também levar para fora, eu também preciso mostrar qual é o meu conhecimento, para que eu sirvo. Então a gente também precisa ser um pouquinho galinha de Angola e deixar de ser pata. Exato. Chega de síndrome da pata na profissão farmacêutica. Exatamente. Então eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso estar empoderada deste conhecimento técnico, eu preciso cacarejar como uma galinha de Angola, e aí é saber utilizar os instrumentos de marketing, saber fazer de vendas, todas aprender as sobre propagandas de vendas. e ter muita parte de comunicação. E o Mário é nosso exemplo de tudo isso. Mário, obrigada por estar aqui, obrigada por trazer. E eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos participantes desses podcasts. Queria deixar o meu abraço, meu agradecimento a você, Dani, de verdade. Desde o começo, quando eu estava lá no Piauí, sempre me ajudou, sempre me ajuda. Sou muito grato a você, ao CRF São Paulo. E eu queria deixar uma mensagem para os meus colegas farmacêuticos. Eu sempre deixo no final das minhas palestras que é a mensagem: você pode ser o farmacêutico que quiser, então escolha ser o melhor. Mas isso vai depender de todas as escolhas que você fizer a partir de agora. O que você vai fazer, o que você vai estudar, qual coisa você vai fazer, o que você vai buscar. Mas o fato é, tudo é possível. Se você pode sonhar, Deus pode realizar. É isso. Eu vou completar com uma coisa: você pode ser o farmacêutico que você quiser. E pode ter certeza que a diretoria do Conselho Regional de Farmácia, o Conselho dá o suporte. Com certeza. Com academias, com capacitações, com grupos material, técnicos. muito material. Obrigada, Mário. Tchau, tchau. Um abraço Obrigado. a todos.